Pode-se dizer, sem medo de ser feliz, que a história do cristianismo é uma história de intrigas, de rixas, e que muitas delas são silenciadas pela ideia de que há apenas e tão somente um cristianismo. Bons indícios disso se encontram quando ainda lemos, na abertura de 1 Coríntios, as motivações de Paulo para a produção daquela carta. Peço-vos, irmãos, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos o mesmo, e que não existam entre vós divisões. Concertai-vos no mesmo pensamento e na mesma opinião. É que me foi tornado claro a vosso respeito, meus irmãos, por intermédio dos de Cloé, que existem discórdias entre vós. No grego, a palavra discórdia, como foi traduzido pelo Frederico Lourenço, é eris, e que pode significar também rixa, combate, briga, contenda, bate-boca, sinalizando então esse ambiente de disputas, de embates, ou melhor, conflitos, no interior da comunidade de Corinto. Um embate que conseguimos historicamente rastreá-lo ainda em finais do século I, segundo a carta de 1 Clemente, que relata os mesmos conflitos existentes entre os cristãos de Corinto. Somado a isso, quando nos voltamos para a chamada autoproclamada ortodoxia cristã, nós percebemos um verdadeiro embate, briga interna entre cristãos, onde um grupo passa a sistematizar o que seria certo, o que seria errado, mas dentro de um movimento que jamais se viu como singular, que foi, desde as suas origens, plural. É nesse debate que nós vemos o uso de um termo muito interessante, que é a palavra ateu. Um vocabulário que já era amplamente conhecido na antiguidade, como nos demonstra o professor Ricardo de Oliveira, em seus estudos sobre o ateísmo de um modo geral e, no particular, na sua contribuição para o livro Padres, Bispos e Mestres Cristãos. Nessa obra, Ricardo ficou responsável pelo capítulo sobre Justino Marte, onde ele identifica que esse autor do século II passou a empregar o termo ateu para desqualificar cristãos que tinham uma percepção de cristianismo diferente da sua, onde esses ateus cristãos eram rotulados também de falsos cristãos. Perceba nesse sentido, então, que o conceito de ateu será um campo sempre de disputa, ou, como nos diz o professor Ricardo, o uso da palavra ateu com insulto e com o significado de não reverenciar e não prestar culto aos deuses, como encontrado na obra de Justino, é herdeiro de uma referência grega sobre o sentido do termo e que ainda era utilizada na época do Império Romano. No entanto, Justino oferece novo sentido referente ao vocabulário ateu, falso cristão, aquele que não seguiria de forma correta os ensinamentos de Jesus Cristo. Em Primeira Apologia, são feitas alusões aos samaritanos Simão e Menandro e a Marcião, natural da província romana do Ponto, atual Turquia, os quais usariam poderes mágicos e que, para Justino, seriam obras de demônios e que viveriam e ensinariam de forma incorreta a mensagem de Jesus Cristo. Na obra Diálogo com Trífon, Justino também denuncia que existem pessoas que se dizem cristãos e confessam a Jesus crucificado como Senhor e Cristo. Por outro lado, porém, não ensinam a doutrina dele, mas dos espíritos do erro. E adverte: portanto, amigos,
Existem e existiram muitos que ensinaram doutrinas e moral ateias e blasfemas, embora se apresentem em nome de Jesus. Nós não temos nenhuma comunhão com eles, pois sabemos que são ateus, ímpios, injustos e iníquos, e que, em lugar de cultuar a Jesus, só o confessam de nome, e se chamam cristãos, do mesmo modo que os das nações atribuem o nome de Deus às obras de suas mãos e tomam parte em iníquas e sacrílegas iniciações. Quanto a eles, uns se chamam marcionitas, outros valentinianos, outros basilidianos, outros sartunilianos. Nesse sentido, fica explícito que em contexto de século II, essas brigas, esses embates, essas disputas internas entre cristãos haviam alcançado um outro patamar, onde o vocabulário era o mesmo aplicado para disputas entre grupos politeístas que estavam à margem dos cultos ligados ao Estado. É a partir do vocabulário de Justino que percebemos que essas experiências cristãs começam a ganhar um outro tom. Primeiro, de um processo de singularização, frente, então, à marginalização de experiências religiosas cristãs que não são ligadas ao modelo defendido por essas lideranças, tais como Justino, sobre um cristianismo puro ou correto. E segundo, um claro processo de aproximação com Roma, ao recorrer a um vocabulário que está associado a aqueles que praticam cultos não ligados ao Estado. Nesse sentido, é importante também o estudo do vocabulário desses autores para entendermos os processos de imperialização do cristianismo. Essa é talvez a grande proposta do livro Padres, Bispos e Mestres Cristãos. Mostrar, de um lado, a pluralidade de autores e mesmo a divergência entre eles na busca por esse processo de singularização e imperialização do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, demonstrar como, a partir desses vocabulários já amplamente difundidos e disseminados dentro do mundo romano, foi um importante mecanismo para a legitimação da autoproclamada ortodoxia cristã e de construção da ideia de que há um cristianismo puro e outro errado, impuro ou desviado. Ficou curioso? Quer saber um pouco mais sobre o livro? Então, adquira na pré-venda no site da Cliné. O link aqui na descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com amigos e familiares. E se quiser me ajudar ainda mais na continuidade aqui do meu trabalho, torne-se membro.